Bom, vamos falar da festa aí, da comemoração dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores, foi comemorada nesse final de semana, com a presença de vários quadros ali históricos, mas de alguma maneira também esvaziado. Ele participou desse evento aí no final de semana, então, sobre o PT. Ele fez algumas falas que chamaram a atenção. Uma delas, Edgar, rejeitando a tal da autocrítica, que é tanto pedido aí por parte do PT. Ele diz o seguinte: quem pede autocrítica para mim é porque não tem do que me criticar. Não sabe me criticar. E que ele nunca viu as pessoas pedindo, por exemplo, a autocrítica da direita que governou por tantos anos o país. E também, Edgar, mais uma vez, criticou a tal chamada uberização, que ele fala que acaba muitas vezes sendo vendida aí como um empreendedorismo, né? Mas que é uma profissão que muitos hoje lançam mão, mas que não tem direitos, não tem... Tem um ponto aí ou não? É execrável de qualquer execrável de todos os pontos possibilidade de entendimento comum aí nessa questão. Não, eu acho é um que tem ponto. Eu acho que a questão da uberização é um ponto, no seguinte sentido, dele dizer que existe um problema com esses empregos, que são empregos informais, numa situação de precariedade, e muitos desses empregos as pessoas acabam escolhendo porque não tem opção. Então, por exemplo, eu conheço aquele velho caso do engenheiro que roda Uber. Agora, tem dois pontos aí que a gente precisa levar em consideração nessa resposta do Lula. Primeiro, porque, assim, são empregos. Então, querendo ou não, é uma possibilidade que o sujeito tem de não passar fome, de não estar numa situação que poderia ser pior ainda. Então, isso tem que ser considerado, é um emprego honesto e tal. Só que tem um segundo ponto que é mais importante. A crise econômica do desemprego massivo no Brasil foi deixado por Dilma Rousseff. Sim. E assim, todas as estatísticas, todos os gráficos, todas as informações relacionadas a isso apontam que essa crise aconteceu no governo de Dilma Rousseff. E assim, quando a gente olha, por exemplo, agora, os dados do emprego, né, que saiu recentemente, os 644 mil novos empregos que o CAGED apontou, a gente vê que já está havendo uma recuperação do emprego. E esta recuperação não é sob o governo do PT. Então, sob o governo, sob o segundo mandato de Dilma Rousseff, o desemprego apareceu de forma sistêmica e agora você está tendo uma recuperação. Do emprego. E isso o Lula não fala. Precisa ver o que é carteira assinada e o que é informalidade aí também, né? Mas fica parecendo que o governo do PT legou uma situação excelente exato. E que aí a direita é uma espécie de amnésia seletiva. Falta a tal da autocrítica nesse sentido. Não, falta autocrítica de perceber que ele é o maior ladrão da história da República Brasileira, o maior chefe de corrupção da história. Agora, em relação à uberização, eu acho engraçado, acho hipócrita, né? O próprio Mujica fala, tão santinho, tava presente nesse... tão onírico, né? Fala que a gente não pode ser escravo do dinheiro e do trabalho, a gente tem que dedicar ao mais pujante trabalho de uma vida, que é a construção dos afetos. Para você ter o trabalho da construção dos afetos e a dignidade para ter liberdade de exercer sua cidadania, você tem que ter primeiro emprego e o usufruto do dinheiro que o emprego dá para você ter direito à sua dignidade, né? A gente tem a fala do Freixo, que falou que quer destruir o governo, que o governo é o esgoto da história, mostrando a sua face stalinista. E a gente tem a fala do Lula, exatamente, colocando para baixo os empregos informais que na gestão do PT não foram exatamente criados, foram criados extremos direitos para nenhum emprego, ou seja, ele vende uma falsa seguridade social de emprego de carteira assinada para deixar as pessoas sem trabalho, como foi o que fez a dona Dilma Rousseff. Em relação à autocrítica do PT e do Lula, isso é querer pedir de Narciso, que se afoga no próprio lago, na própria imagem, algum tipo de coisa que ele jamais dará. Eu acho que as falas do Lula são desprovidas de qualquer tipo de embasamento teórico, são completamente ridículas. O que é impressionante é exatamente como ele, Lula, com a sua psicopatia política, consegue desnudar a psicopatia política de outros. Como o próprio Mujica, falando essa frase absolutamente abstrata sobre afeto e sobre trabalho, essa justificativa socialista, que não quer dizer coisa alguma, e desnuda o próprio Marcelo Freixo, colocando a sua sanha autoritária e destrutiva e seu discurso de ódio, naquela aparência tão suave que ele tem, né, do Stalin que habita qualquer socialista de carteirinha.
Mas eu só gostaria de puxar essa fala do Adriles, porque tem 2 aspectos aí importantes. Primeiro, o Lula, né, desse evento aí com o PT é muito diferente do Lula que saiu da prisão e começou a dar entrevistas num sentido de caminho mais ao centro. Sim. Ou seja, no começo ele se manifesta, ele dá algumas entrevistas, até numa tentativa, né, no que pareceu uma tentativa, de tomar um possível eleitorado do Luciano Huck, e aí ele dá umas declarações um pouco mais calmas, até chegou, inclusive, a elogiar o Bolsonaro no tratamento em relação à Rede Globo e fez ali uma série Isso agora de recentemente. Recentemente. E aí ele vai para um discurso para a militância e já radicaliza de novo. Ou seja, você tem ali esses 2 extremos apresentados. E mais, se o que ele propõe em relação a esses empregos informais, a tal da uberização, é levado a cabo, né, como o PT está tentando levar aqui na Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, apresentando uma série de regulamentações, teoricamente, para proteger os motoristas de Uber, você acaba, na prática, inviabilizando, ou seja, você acaba gerando mais desemprego, diminuindo mais a renda da população, ou seja, aquilo que ele propõe como solução para um possível problema que ele apresenta, na verdade, acabaria agravando mais. Ou seja, eu vejo esse discurso dele mais como algo para animar uma militância que está em decadência, está cada vez mais desanimada, do que propriamente uma diretriz política para o partido. Então você endossa a política liberal do Paulo Guedes nesse governo, Fernando Rocha. Sim, muito bem, sim. Parabéns. Agora, vem cá, mas assim, só para... eu me referi aqui à fala, à entrevista do Tarso Genro, quando fala que o PT ficou para trás nessas relações trabalhistas, tudo. Então qual é o argumento de vocês, liberais, para que a gente saia disso? É só valorizar a figura do empresário? Que, o empresário dá emprego, ele precisa ter menos taxas, menos impostos, e o trabalhador tem que trabalhar porque ele quer trabalhar. Só que ele fica trabalhando, aí eu entro um pouco, Adriles, para você, poeta, que às vezes eu discuto um pouco a sua sensibilidade, na fala do Mujica. Claro que é uma fala idílica até, sonhadora. Só que é o seguinte, é uma verdade, você que está ouvindo aí a gente, quantos de vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, estão aí trabalhando para pagar conta, e vida não é só isso. Mas todo mundo paga conta, isso. A questão é, se você não paga a conta, mas faz o resto. Se você não paga as contas, você não tem jeito de fazer o resto, Edgar. Se você não tem emprego, se você não tem trabalho, se você não tem dinheiro, você não faz nada. Mas essa é uma visão. Você não exerce nem liberdade, nem cidadania. Você pode melhorar as condições de trabalho com a política estatal que aprimora exatamente essa economia liberal, mas você também pode prescindir de um patrão para estabelecer uma economia de crescimento liberal e que fornece aos empreendedores, eu falo padeiro, sorveteiro, não é mega empresário, que possam disponibilizar o seu dinheiro para pagar e o seu trabalho, a sua força de trabalho que oferece para as pessoas que querem trabalhar. Vamos ouvir o Holiday, porque eu não estou demonizando o empresário. Sei. Eu só tô falando que sempre quem paga a conta é a parte mais fraca, é a ponta ali. É o trabalhador. Não, você tem que dar graças a Deus, meu amigo, que você tá aí tendo esse trabalho para empatar a tua grana no fim do mês. Mas eu acho que tem um pressuposto nessa discussão aí, que é a liberdade do sujeito. Veja bem, na situação econômica na qual nós nos encontramos hoje, a enorme parte dessas pessoas que hoje são motoristas nesses aplicativos, ou motociclistas, enfim, não tem opção. São engenheiros que perderam seus empregos, são comerciantes que tiveram que fechar suas lojas, o padeiro que não consegue mais fazer o seu pão. São pessoas que têm ensino superior, às vezes até pós-graduação, e foram obrigadas a dirigir carro porque não encontram emprego. Então, se a nossa economia começa a liberar, ou seja, nós conseguimos a receber investimentos internos, novas companhias abrem, outras empresas começam a surgir, essas pessoas começam a recuperar os seus empregos nas áreas onde elas foram formadas, para aquilo que elas querem fazer, evidentemente que esse número de motoristas vai acabar diminuindo. E o que vai acontecer? As pessoas vão passar a ter escolha. Ela vai escolher o que vale mais a pena. Eu continuar trabalhando nesse aplicativo ou eu ainda não é. Emprego? Ainda não é uma escolha. Porque a gente está num sinal de... Mas a solução é mais empreendedorismo, não é? Exatamente. É mais capitalismo, não é menos. Enquanto nós tivermos liberdade econômica, uma legislação que restringe os investimentos, restringe a formação da iniciativa privada, restringe o crescimento,
e restringe a geração de riqueza, essas pessoas vão, de certa forma, acabar sendo obrigadas a trabalhar nessa situação. Agora, se elas têm essa escolha, se existem diversas escolhas por conta do liberalismo econômico, evidentemente que a empresa vai, de uma certa maneira, ser obrigada a melhorar suas condições de trabalho. Você acha que existe um equilíbrio hoje na política, com o atual quadro, nessa circunstância que a gente vive na política, hoje de equilíbrio entre isso que você está dizendo e o bem-estar social promovido pelas políticas públicas? Você acha que essas coisas devem caminhar juntas e estão, a seu ver, a contento nesse governo? Eu acho que, na verdade, está muito desequilibrado, porque o Estado no Brasil hoje ele ainda é gigantesco. Exato. Por conta de décadas de governos que tiveram essa visão de mundo. Então acho que para a gente entrar num mínimo de equilíbrio, a gente precisa diminuir muito ainda esse Estado e desburocratizar muito a nossa legislação.